Muito boa noite, amigos. É um prazer ter todos vocês aqui hoje conosco. Já peço que comecem a procurar os seus lugares nas mesas, porque estamos prestes a começar mais uma edição do CNN Brasil Talks. É um prazer ter todos vocês aqui nesse nosso tema Próximos Passos para a Transição e Transformação Energética no Brasil, no nosso país, com apoio da CEMIG e da COSAN. Teremos essa noite duas formas de assistir ao nosso CNN Talks. Primeiro, claro, presencialmente. É um prazer ter todos vocês aqui no nosso estúdio. E uma outra maneira, além dessa presencial, é para quem está nos acompanhando online pelo YouTube da CNN Brasil, no canal da CNN Economia. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por já estar conosco aqui. Ao mesmo tempo, temos também ali no nosso estúdio de vidro o nosso analista de economia Fernando Nakagawa e nossas equipes de reportagem espalhadas aqui pelo salão, já fazendo entrevistas, já criando insights para reportagens que serão exibidas ao longo da programação da CNN Brasil e, claro, também alimentando as nossas redes sociais. Então, por favor, eu já peço que vocês venham chegando, porque está prestes a começar mais uma edição do CNN Talks. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. É um prazer tê-los aqui em mais uma edição do nosso CNN Talks. Começo me apresentando, meu nome é Márcio Gomes, eu sou apresentador da CNN Brasil, apresento todas as noites o CNN Prime Time e esta noite estou ancorando aqui as conversas, os debates que nós teremos tão importantes nesse tema fundamental, não apenas para o nosso país, mas, claro, também para o nosso planeta. O tema do nosso encontro de hoje é transição energética e é importante aproveitar este começo de noite, este começo de debate, para trazer alguns dados apurados pelo setor, pela área de inteligência de mercado da CNN Brasil, que mostra como está o interesse do nosso público pelo tema transição energética. Vejam os números. 37% do público do canal CNN Brasil tem interesse no tema transição energética, o que representa 33% a mais de interesse do que a média no Brasil. Ao mesmo tempo, 41% dos usuários do site CNN Brasil têm interesse no tema transição energética, e isso representa 46% a mais do interesse do que existe na média brasileira. Portanto, o desafio é muito grande, levar a informação e transformar e trazer essas pessoas que ainda não aparecem nessa pesquisa para o interesse delas aqui no nosso debate. De novo, o tema é fundamental, não apenas para o nosso país, mas para o planeta e, por que não dizer, para a nossa sobrevivência. Assim, já todos posicionados, praticamente todos posicionados nas nossas mesas, está assim aberto oficialmente o CNN Talks, Próximos Passos para a Transição e Transformação Energética no Brasil, com apoio da CEMIG e da COSAN. Já parou para pensar na importância da palavra transição? Uma palavra que está de olho no futuro. Mas que futuro é esse? Energia. Energia é movimento, é iniciativa, fazer algo que está parado, caminhar. Mas e o modo como produzimos energia? Ele caminha para frente? Ele olha para o futuro? Transição energética. Falar em transição energética é inovador. Transformar e ressignificar o modo de produzir energia. Mas quais são os desafios da transição e transformação energética? Como descarbonizar nossos meios de produção? Como essa transformação impacta na economia? Quais incentivos fiscais para a energia limpa no Brasil? Quais os caminhos para uma transição justa e segura? A partir dessas indagações, o CNN Talks convida para debater os próximos passos para a transição e transformação energética no Brasil. É isso.
É com grande entusiasmo e fazendo um trocadilho simples aqui, com muita energia, que eu começo a nossa conversa hoje. E começo com uma afirmação importante: somos protagonistas. Sim, o Brasil é protagonista no cenário da transição energética. É só lembrar o grande potencial que o nosso país tem nesse setor. Não é nenhuma novidade que o Brasil ocupa um lugar de destaque na geopolítica global da transição para uma energia mais rentável e mais sustentável. Mas ainda há muito a ser discutido com relação às estratégias, aos desafios, às oportunidades, quando falamos nesta transformação que é fascinante e que estamos vivendo neste momento no nosso país e no mundo. O que nós temos a nosso favor para estarmos nesse lugar de protagonistas? Quais são os desafios para a gente se manter nessa posição? Quanto nos falta investir para continuar impulsionando a nossa competitividade e crescimento? Temos aqui hoje autoridades, especialistas, lideranças das esferas pública e privada para dividir conosco seus conhecimentos e suas propostas. E para começar a responder essas questões, eu convido ao palco o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Por favor, ministro. Prazer revê-lo mais uma vez. Por favor, fique à vontade. Ministro, sem palavras para agradecer sua presença no nosso debate hoje, nessa nossa conversa aqui. Apresento o ministro aqui para quem não tem detalhes do histórico de Alexandre Silveira. Bacharel em Direito, já esteve à frente do DENIT, já foi secretário de Saúde de Minas Gerais, deputado federal por 2 vezes, senador da República também. Em cima das perguntas iniciais que eu trouxe aqui, ministro, pergunto como está o Brasil? Qual o papel do Brasil no protagonismo deste momento, nem vou falar da mudança, mas deste momento tão fundamental para o planeta? Boa noite, muito obrigado mais uma vez. Boa noite, Márcio. Tá funcionando. Tá funcionando. Boa noite, Márcio. Primeiro, te parabenizar pelas afirmativas já feitas. Helder praticamente falou sobre transição energética e adiantou o que a gente poderia falar com tanto otimismo pelo Brasil. Cumprimentar o João Camargo, com sua esposa, e sempre ressaltar a importância desses eventos para que a gente possa debater temas tão importantes para o Brasil e mostrar não só nossas potencialidades, mas também mostrar aquilo que a gente precisa realmente avançar, como você falou. Vou te cumprimentar, Márcio, pela sempre direção. Então, cumprimentar meu colega, amigo, e para nós, sem dúvida nenhuma, que gostamos da boa política, um dos melhores governadores do Brasil, governador Helder Barbalho, e a sua esposa, Daniela, nossos anfitriões sempre muito queridos. Cumprimentar toda a imprensa presente, cumprimentar em especial esse evento da CNN, os empresários aqui presentes, o setor elétrico, o setor de transporte aqui presente, está o Wander, está o Márcio, o setor elétrico aqui em peso, o setor de petróleo, gás e biocombustível, e dizer, Márcio, que o Brasil é conhecido no mundo pelas nossas características de ser um país que está extremamente bem colocado do ponto de vista geopolítico, está numa região que não tem maiores problemas do ponto de vista da sua convivência com seus países vizinhos. O Brasil tem segurança jurídica, tem segurança regulatória reconhecida no mundo, é um país que preza por previsibilidade e as suas potencialidades naturais, somada a tudo isso, nos torna solo fértil para investimentos tanto nacionais quanto internacionais. O que nós precisamos é continuarmos firmes nesse sentido, a fim de que a gente possa avançar ainda mais nas políticas públicas, que já destacado por você, nos coloca, sim, como líder da transição energética global. Eu tenho tido a experiência de poder fazer esse debate, inclusive fora do país. Estive em Goa, na Índia, estive em Davos, na Suíça, estive no Departamento de Energia americano, e ninguém tem dúvida de que o Brasil, inclusive por alguns, já é reconhecido como quem já fez a transição energética. Um país que tem 88% de energia elétrica limpa e renovável, que já investiu nas suas hidrelétricas, tão importantes lá, em especial no estado do Pará, no norte do Brasil, que fez a transformação com energia solar no Jequitinhonha, Mucuri, norte de Minas Gerais e nordeste brasileiro, a eólica do Nordeste brasileiro e parte do Sul do Brasil,
Então, nós temos uma matriz extremamente importante. E nós investimos na área de descarbonização da mobilidade, de transporte, pelas nossas potencialidades naturais, mas também pelas políticas públicas implementadas nos últimos anos. Nós investimos muito e temos um potencial tremendo, não só nacional, mas entendo que internacional. Portanto, foi muito importante a aliança global assinada com os Estados Unidos e com a Índia, que é a Aliança Global pelos Biocombustíveis, que assinamos lá na Índia. Eu assinei a nível ministerial e o presidente Lula assinou a nível presidencial, porque os biocombustíveis são para o Brasil o que o petróleo é para a Arábia Saudita. Mas eu digo sempre o seguinte: o que o Brasil não pode abrir mão é da sua pluralidade energética. E nós somos e temos autoridade para poder debater a transição energética com o mundo, a fim de nós buscarmos, em especial nesse momento onde o Brasil voltou a dialogar com o mundo, voltou a praticar a boa política, entendendo que no mundo globalizado não há sobrevivência de forma isolada. Esse diálogo é fundamental para que a gente possa, inclusive no G20 e na COP ano que vem, no nosso querido Pará, debater a governança global para a transição energética. O carbono não tem fronteira, ou seja, a transição energética efetiva do ponto de vista da sustentabilidade só vai se dar de forma sólida e efetiva quando os países, em especial os países industrializados, entenderem a importância desse tema. O senhor traz um apanhado muito interessante, bastante amplo, lembrando o G20, que vai acontecer em novembro no Rio de Janeiro, lembrando a COP, que vai acontecer, a COP 30, que vai acontecer ano que vem em Belém, e daqui a pouco vamos conversar com o governador Barbalho também. Mas o senhor falou num ponto interessante, a importância de termos segurança jurídica, e sabemos como isso é importante para atrair investimentos. Pergunto, então, como está essa busca e, se bem sucedido ou não, de investimentos para conseguirmos realizar a transição energética? Porque isso é fundamental. Sem investimento externo, fica muito difícil para a gente. Olha, Márcio, eu quero dar um dado aqui muito objetivo. A prova cabal da credibilidade do Brasil, em especial nesse momento com o mundo, e que o mundo acredita no Brasil, e o empresário brasileiro tem que acreditar ainda mais, foi os leilões de linha de transmissão. O Brasil tem 187 mil quilômetros de linha de transmissão. É um dos poucos países transcontinental do planeta, com a dimensão territorial que nós temos, que tem o sistema interligado nacional. O único estado da federação que não é interligado, eu tive a alegria de, em Parintins, com o presidente Lula, quando a gente foi inaugurar a linha de transmissão e descarbonizar a Amazônia, desligando a térmica diesel, nós damos ordem de serviço, e eu recebi o relatório semana passada da obra de Manaus a Boa Vista, interligando o último estado da federação ao Sistema Integrado Nacional, com mais de 112 torres de transmissão já prontas. Ou seja, nós vamos ter, Helder, obras de transmissão no Brasil, como nunca tivemos, do extremo sul ao extremo norte. Nós demos ordem de serviço, portanto, nessa linha de transmissão. Nós contratamos 60 bilhões de reais, 60 bilhões, com 40% de deságio nos leilões de transmissão. Só a State Grid ganhou 20 bilhões de reais de obras, que vai do Rio Grande do Norte até o centro de carga, que é São Paulo, e nós, semana passada, demos ordem de serviço para o retrofit de Itaipu, interligando e melhorando a segurança energética de Itaipu até São Paulo, ou seja, do extremo sul ao extremo norte, em linha de transmissão. E os leilões com sucesso absoluto e tremendo. O que nós precisamos agora, e eu tenho dito isso muito ao presidente Lula, é dar celeridade aos licenciamentos ambientais, tão importante para a gente destravar dentro da nossa legislação, mas uma celeridade possível para que a gente possa estabelecer mais de 300 mil empregos diretos e indiretos só em transmissão. Eu quis citar esse exemplo para dizer que isso vai destravar, sem dúvida nenhuma, mais de 150 bilhões de reais em energia eólica, solar e de biomassa no Nordeste e no Norte de Minas Gerais, com essas linhas de transmissão. Isso já são investimentos muito identificados, muito mapeados, ou seja, o Brasil vive um momento extremamente estratégico do ponto de vista energético. Agora, o que nós precisamos fazer, Márcio? Só para concluir,
Nós precisamos transformar isso a favor do brasileiro. Além de emprego e renda, nessa nova economia, que nós tanto resolvemos apostar, que é a economia verde, nós precisamos também fazer valorar essa matriz energética. Como nós vamos fazer isso? Aproveitando a COP para mostrar as belíssimas condições do nosso Brasil, em especial das nossas florestas, mas também para fazer uma discussão internacional, por exemplo, sobre a regulamentação do artigo 6º do Acordo de Paris, para valorar as nossas florestas, para que haja o crédito de carbono global, a fim de que a gente possa fortalecer a economia verde e transformar e, principalmente, deixar frutos sociais no Brasil. Vamos entrar nesse tema, mercado de carbono, daqui a pouco, dentro de um dos nossos painéis aqui. Não me pergunte agora qual é, mas eu sei que a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco. Agora, o senhor falou um ponto interessante, agilizar o licenciamento ambiental. O senhor já usou a expressão destravar gargalos no licenciamento ambiental. O senhor já falou também, fora da economia verde, não há salvação, mas não pode haver extremismos. Como não colocar em risco a fiscalização ambiental em projetos tão grandes e tão importantes como o senhor está colocando aqui? Respeitando a legislação ambiental, simples assim, e fiscalizando com muito vigor a legislação ambiental, que nós todos sabemos que a nossa é uma das mais respeitadas e das mais rígidas do mundo. E nós temos que saber o Brasil que nós queremos. É uma decisão estratégica. Nós queremos saber se nós vamos perder investimentos internacionais para os nossos vizinhos, por exemplo, na nossa pluralidade energética, na exploração de petróleo e gás. Nós queremos saber se nós vamos continuar sendo importadores do gás não convencional, e que nós fomos o primeiro importador desse gás, que é o gás não convencional dos Estados Unidos, e agora estamos discutindo importar da Argentina. E eu defendo publicamente, já é uma posição clara, de que não há, na minha opinião, até por uma questão de soberania, como impedir o brasileiro e a brasileira de conhecer as suas potencialidades naturais. Nós temos que, no mínimo, ter o direito de conhecer quais os nossos potenciais na margem equatorial. Nós temos que, no mínimo, ter o direito de pesquisar as nossas potencialidades de gás no Brasil. Nós estamos com 35% da nossa indústria química nacional ociosa, em consequência de nós pagarmos $14 o metro cúbico de gás no Brasil. Então, nós precisamos aumentar a nossa oferta de gás para reindustrializar o Brasil e nos tornarmos competitivos em cadeias produtivas, onde nós somos extremamente e temos grandes potencialidades naturais, mas não podemos continuar sendo conhecidos no mundo em alguns potenciais naturais por falta de uma cadeia organizada como um país extrativista. Então, isso é uma decisão estratégica que o Brasil tem que tomar. E a questão ambiental, eu tenho uma lógica objetiva. Não há também, e o presidente Lula tem dito isso claro, e no nosso governo não passará boiada. Mas também não há de se haver achismo e nem radicalismo ambiental. O que nós precisamos é de bom senso, é de praticar boa política, de sentar na mesa e buscar soluções para os problemas reais da sociedade. Então, Márcio, basta cumprir a legislação ambiental com rigor e haver fiscalização para que ela seja cumprida, mas sem exageros, nós vamos buscar o caminho do desenvolvimento sustentável, seguro e com frutos sociais necessários a combater. Para se tratar uma doença grave, precisa de se haver um bom diagnóstico. Para se combater um diagnóstico que nós todos sabemos que é uma realidade no Brasil. Nós precisamos de combater miséria, fome e desigualdade. E como é que nós vamos fazer isso? Gerando emprego e renda de qualidade. E nós vamos fazer isso, como você mesmo disse, com investimentos nacionais e internacionais, a fim de que a gente possa construir um Brasil mais justo, mais solidário, mais fraterno, que é o Brasil que o presidente Lula tanto trabalha para construir. Rapidamente, que o nosso tempo está quase acabando, ministro, mas e o seu discurso bate muito com o que disse a nova presidente da Petrobras, empossada na semana passada, a senhora Magda Chambriard, que disse: vamos fazer um esforço exploratório que tem que ser mantido. E citou a margem equatorial, citou também a região de Pelotas. Mas aí eu pergunto, neste momento, no Ministério de Meio Ambiente, e o senhor falou a expressão, não vamos deixar passar a boiada.
O ex-ministro de Meio Ambiente do governo passado usou essa expressão, dizendo, enquanto a imprensa está olhando para a pandemia, vamos passar a boiada no Congresso. De novo, eu repito a pergunta sobre a fiscalização, mas também sobre o Ministério de Minas e Energia, da tão respeitada sua colega de ministério, Marina Silva. Como chegar num consenso, já que o Ministério de Meio Ambiente já deixou claro que explorar a margem equatorial, por exemplo, é perigoso? O Brasil... Nós sabemos, qualquer um que conversa hoje nos debates internacionais, eu tive a oportunidade de estar com o presidente Lula, com o ministro Zé Múcio da Defesa, com o ministro Haddad e com o ministro Mauro, almoçando com o presidente Macron na França, e em outras oportunidades também, com o Schultz na Alemanha, e ficou claro, o Brasil, sem dúvida nenhuma, precisa buscar soberania. O mundo, depois, em especial, da guerra com a Rússia e com a Ucrânia, não se debate outro tema que não seja segurança alimentar, e diga-se de passagem, é a nossa grande vocação, nós somos conhecidos como celeiro de alimentos do planeta, e segurança energética. E o Brasil tem tudo para ser o protagonista disso. Como se buscar isso? Repito, através da boa política, a política do diálogo. E eu acredito, sim, que há de se haver uma reestruturação, a gente sabe das limitações da questão ambiental no Brasil, tem uma questão que é estrutural e nós precisamos saneá-la e resolvê-la. E não podemos deixar. Quando eu falo passar boiada, é porque é evidente nesses debates internacionais que o Brasil, ao contrário do que alguns imaginam, caminhava a passos largos para a bancarrota nacional. Nós iríamos ser isolados do mundo, inclusive nas exportações dos nossos produtos do agro. O mundo ia nos isolar, porque não há, e repito, salvação fora da nova economia, que é a economia verde. Nós todos sabemos que todo esse debate começou sob o alicerce da sustentabilidade, mas isso se tornou hoje uma nova economia global. E essa nova economia é que nós não podemos perder essa janela de oportunidade. E o Brasil não perderá. Por quê? Porque nós estamos atentos, o presidente Lula tem destacado isso, e o Brasil é um país acreditado, um país que, além das suas potencialidades naturais, mais uma vez, repito, pela sua posição geopolítica e por tudo que nós todos podemos fazer juntos, sem dúvida nenhuma, tem aí uma janela enorme de oportunidades, inclusive, em especial, considerando os cumprimentos das metas de 2030 do Acordo de Paris, para que a gente possa efetivamente nos tornarmos uma economia muito mais pujante e que traga muito mais resultados, em especial os resultados sociais para o país. Ministro Alexandre Silveira, muito obrigado pela sua presença no nosso CNN Talks. Fundamental a conversa. Obrigado, pessoal. Valeu, ministro. Obrigado. Bom, pessoal, agora começamos o nosso primeiro painel, só pegando o telefone, que vai discutir revolução elétrica, os caminhos para uma matriz energética limpa e eficiente. E aqui eu chego com mais um dado importante. O Brasil subiu 2 posições e agora é o 6º maior produtor de energia solar do mundo. É impressionante o crescimento dessa indústria no nosso país. Em 2020, nós não estávamos nem na lista dos 10 maiores produtores de energia solar. Em 2023, éramos o 8º e agora, em março, passamos para 6º lugar, 6ª posição dos maiores produtores de energia solar do mundo. Em todo o planeta, os investimentos em energia limpa aumentaram quase 50% entre 2019 e 2023, num valor de 1,8 trilhões de dólares anuais, segundo a Agência Internacional de Energia, a autoridade máxima nesse assunto. Então, nesse cenário mundial, o Brasil tem uma posição privilegiada em termos de energias limpas e renováveis, com cerca de, como disse o próprio ministro aqui, 88% da nossa matriz elétrica sendo limpa e sustentável. Pois bem, é a partir desse cenário mapeado que eu chamo ao palco os convidados desse nosso primeiro painel, começando com o governador do Pará, Helder Barbalho.
Já chamo também ao palco Ana Toni, secretária nacional de Mudanças do Clima. Governador, muito obrigado. Mais uma vez um prazer. Vai ser aqui. Reinaldo Passanese Filho, CEO da CEMIG. E Marcos Madureira, presidente da Abradi, Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica.